aqui no programa Hora do Enem, o mais tradicional programa sobre Enem da TV brasileira. Estamos conectados porque queremos ver você preparado para as provas do ensino médio e para a vida, sabendo lidar da melhor forma possível com todas as questões que rodeiam e norteiam a sua vida e rotina. Porque o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. E por isso, no programa de hoje, vamos conversar com o professor de português Antônio Marques e assistir à teleaula do dia apresentada pelo Lande Vieira, uma super aula de história abordando conquista da América e rebelião luso-brasileira. E você vai ter ainda um bate-papo no final do programa no quadro Uma Janela para o Enem, com a presença muito especial e inspiradora de adolescentes e jovens como você. Hoje, a estudante de letras Victoria Caroline. Então, concentre-se, tire qualquer distração do seu lado e fique ligadinho, porque está na sua hora, a hora do Enem. E na conversa de hoje, nós vamos receber o professor de português Antônio Marques, dando dicas para a hora do Enem. Bem-vindo, professor! Muito obrigado. Olha, queria saber algumas dicas que você tem de português para a prova. Então, primeiramente, a primeira dica que eu dou é uma dica que eu mesmo apliquei, que eu aplico nos concursos que eu faço. Primeiramente, você vai ler as alternativas disponíveis pela prova e você vai ler aquele texto já pensando nas perguntas. Porque você muitas vezes, quando começa a ler o texto, você pode ficar perdido. Então, quando você, primeiramente, lê o enunciado, lê as alternativas, você já vai lendo o texto com um foco, com uma finalidade. Então, isso vai muitas vezes nortear o seu olhar para a resposta correta ou para a eliminação. Então, essa é a primeira dica que eu dou. A segunda Dica dica pode ser, importantíssima. sim, já pensando, né, nas alternativas. Uma outra dica é você ler o texto mais de uma vez, se necessário. Claramente, existem questões que são muito fáceis, né, de serem feitas, mas existem algumas que exigem, muitas vezes, a mobilização de conceitos, exige a correlação de conhecimentos, então isso pode demorar um pouco. Então, primeira dica, ler primeiramente o enunciado e as questões, depois você faz a leitura e, se necessário, ler mais uma vez para confirmar a sua resposta. Com certeza. Professor, você tem assistido aqui às aulas do Enem, que eu estou sabendo, né? O que você tem achado? Quais as dicas que você pegou em algumas aulas, né, que a gente deu de língua portuguesa, que você acha válido reforçar aqui para quem está assistindo a gente? Quando eu fiz o Enem, na minha época, existe um critério muito específico do Enem, que é a necessidade de você criar uma proposta de solução. Na minha época, a gente imaginava, criava-se, assim, não sei, um mito, que a proposta de solução deveria estar apenas na conclusão, que geralmente costuma ser o último parágrafo. Só que não, muitos professores daí da hora do Enem já falaram, acompanham alguns nas redes sociais, pelo YouTube, e eles muitas vezes eles dão uma pinceladinha da proposta de solução já na introdução, por exemplo, e ao longo de cada parágrafo você pode ir desenvolvendo um pouco dessa proposta de solução e no final, na conclusão, você pode, né, desenvolver melhor, mas não deixar apenas para a conclusão. Com certeza. E, professor, para encerrar, uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu sei que a caminhada pode ser difícil, pode ser tortuosa, mas eu acredito que, assim como o Gil do Vigor, lá do Big Brother, eu acredito que a nossa educação seja uma marretinha, que você bate no muro, e esse muro, né, da desigualdade, esse muro da dificuldade vai, depois de um tempo, acabar, vai se destruir, vai desmoronar. Então acreditem no sonho de vocês, peçam ajuda, não fiquem em silêncio, peçam ajuda ao professor, peçam ajuda a quem estiver próximo, ao pai, à mãe, e batalhem pelo sonho de vocês, que vocês vão realizar. Gente, esse é o Antônio Marques, professor de português, dando várias dicas aqui na Hora do Enem. Vamos falar do nosso curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem. Está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br ou mire a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela para você saber como aderir. O material é bem intuitivo e você pode estudar de qualquer lugar, sozinho, em grupo, contando ou não com a ajuda de professores ou facilitadores.
Nos testes semanais, você consegue identificar as questões que você tem mais dúvida e treinar para os dias das provas. Essa é uma parceria do Colégio 24 Horas, TV Escola e do QG do Enem, disponibilizando essa plataforma de curso modular totalmente digital para você estudar através de videoaulas especiais, exercícios mini simulados, e-books e uma completa estrutura de aprendizagem. Trabalhando os conteúdos cobrados nas provas e tendo como referência as habilidades que facilitam a compreensão. Tudo isso para você estar muito bem preparado e seguro. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia, uma super aula de história abordando conquista da América e rebelião luso-brasileiro. Lembrando que essas aulas foram gravadas antes da pandemia. É com você, Lande! Hora do Enem no ar e hoje é dia de falar de história. E sem mais delongas, vem pra cá, professor Fernando Loureiro. Chega mais. E aí, Lanja? E aí? Tudo bom? Tudo bem. Professor, pra quem vai fazer o Enem esse ano, qual é o seu conselho, dica de estratégia de estudos? Olha, se você ainda não fez a prova, meu conselho é básico. Conheça a prova. Pegue provas anteriores, analise as questões, né, as matérias que você tem mais dificuldade, para você ter uma ideia para qual tipo de prova você está se preparando. Bom, a gente começa falando dos séculos XV e XVI. Colombo chega na América em 1492 e, assim, vindo da Espanha, e eu tenho certeza que foi uma viagem tranquila, né, professor? Olha, não foi muito tranquila não, né? O Colombo levou quase 2 meses e meio para fazer uma viagem que hoje você faria em 6, 7 dias, né? Mas para entender a viagem do Cristóvão Colombo, para entender a expansão marítima europeia, a gente tem que entender que isso tudo está acontecendo numa Europa que está em transformação, né? A gente está falando da Europa que está saindo da Idade Média, entrando na Idade Moderna, está tendo a crise do feudalismo no final da Idade Média, o processo de centralização monárquica na Europa, a ascensão da burguesia, a busca por novas rotas de comércio. Começa com os portugueses, como a gente sabe, e os portugueses então vão explorando todo o litoral da África ao longo do século XV, né? O processo, né, português tinha um objetivo, que é descobrir um novo caminho para as Índias. Visto que a rota pelo Mediterrâneo, que era usada na Idade Média por árabes e italianos, ela estava em decadência, ela estava em colapso, inclusive por causa da queda de Constantinopla aos turcos em 1453, né? Os espanhóis entram nessa corrida um pouco atrasados, né? Só em 1492 com a viagem do Colombo, né? Que era uma figura muito interessante, né? O Cristóvão Colombo, ele teria nascido em Gênova, né? Todo mundo acredita que ele teria nascido em Gênova. Pesquisadores portugueses já disseram que ele era português, espanhóis disseram que ele era espanhol. Nasceu aqui, mas o que é mais aceito é que ele nasceu em Gênova, né? Ele era um homem de marinha mercante, fez viagens pelo litoral da Europa, pelo Oceano Atlântico, e ele desenvolveu um plano, né? E o plano do Cristóvão Colombo era descobrir uma rota diferente daquelas que os portugueses estavam explorando para chegar até as Índias. E a rota do Colombo qual era? Uma linha reta. Vamos dar uma meia volta ao mundo, cruzar o Oceano Atlântico, que ele chamava de Mar Tenebroso ou Mar Oceano, e do outro lado do Oceano Atlântico vai estar a Ásia. Mas, de qualquer maneira, a ideia do Colombo era muito ousada, né? Ele demorou para conseguir financiamento para essa viagem, né? Ele só vai conseguir em 1492, quando o rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela, né, que são 2 reis ali que vão formar depois a Espanha, aceitaram financiar a viagem do Colombo. Ele parte em agosto de 1492, do porto de Palos, né, no que hoje é Espanha, e chega na América Central, no Caribe, em 12 de outubro de 1492. Perfeito. Bom, tudo isso que a gente conversou tem a ver com a nossa primeira questão, né, Sim, professor? com certeza, então, claro. Bora, Vamos falar dela. Aí, ó, questão 68 do Enem de 2018. Isso. Caderno azul, primeira aplicação. E aí, professor, por onde a gente começa? Olha, primeiro vamos começar vendo esse texto aí que aparece na questão, né? Inclusive, a gente vai falar até um pouco do autor, né, que é o Tzvetan Todorov, e é um texto de um livro dele, publicado em 1982 originalmente, né? Na prova é uma edição de 1991 em português. E aí coloca aí, ó, o encontro entre o velho e o novo mundo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é de um tipo muito particular. É uma guerra, ou a conquista, como se dizia então. E o mistério continua, o resultado do combate. Por que a vitória fulgurante, se os habitantes da América eram tão superiores em número aos adversários e lutaram no próprio solo? Se nos limitarmos à conquista do México, a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano,
Como explicar que Cortés, liderando centenas de homens, tenha conseguido tomar o reino de Montezuma, que disponha de centenas de milhares de guerreiros? Né? Essa é a pergunta que o Tzvetan Todorov, inclusive, coloca no livro dele. No contexto da conquista, conforme a análise apresentada no texto, uma estratégia para superar as disparidades levantadas foi... E aí a gente tem que analisar e pensar um pouco de quais foram os mecanismos da conquista colonial, como os espanhóis conquistaram a América e o México, né? E uma coisa que a gente tem que levar em conta é conhecer um pouco as populações pré-colombianas. Que mundo foi esse que o Cristóvão Colombo e os espanhóis descobriram? Um mundo que para eles era completamente desconhecido. E a gente tem que entender que as civilizações pré-colombianas, elas estavam relativamente acostumadas a conflitos e a viver sob domínio, né? Os astecas, que foram conquistados por Cortés, pelos espanhóis, eles dominavam outros povos, né? Eles ocupavam territórios, cobravam impostos e dominavam outros povos. Ou seja, esses povos estavam acostumados a viver sob dominação, digamos, estrangeira ou de outros, né? O que os espanhóis muitas vezes fazem no México é fazer alianças com essas populações que viviam sob domínio asteca, que viam na chegada dos espanhóis, em alguns momentos, até uma libertação de um domínio asteca. Isso contribuiu para que eles conseguissem, com um contingente muito pequeno de soldados, de conquistadores, como eles falavam, para que eles conseguissem conquistar e derrotar uma civilização que naquele momento era muito mais poderosa, muito mais avançada que aqueles poucos espanhóis que tinham chegado. Antes de irmos para as opções de respostas, explica um pouco a história do autor, do Tzvetan Todorov. Saúde! Ei, bobão. Professor, explica aí pro pessoal de casa. O Todorov era um búlgaro, ele faleceu recentemente, e ele não é historiador, ele era crítico literário e linguista, né? Fez a carreira dele toda na França, né? E nesse livro, A Conquista da América, ele estava preocupado em debater a questão da alteridade, do encontro dos diferentes, né? Como ele é um linguista, ele trabalha com a questão da língua, das palavras, dos signos, como os espanhóis e os astecas lidaram com isso, né? Então, é muito interessante porque, apesar de não ser um historiador de formação, né, o trabalho dele, ele mesmo fala, ele usa a história para fazer um trabalho de linguística, mas ele é um texto muito interessante e lido, inclusive, por historiadores. Quando a gente estuda a história da América, a conquista espanhola da América, o livro do Todorov é lido pelos historiadores, apesar dele não ser um historiador de formação. A gente estuda Todorov no ensino médio? Sim, não me parece ser um livro assim muito comum. Mas é muito interessante, né, se o professor achar adequado para a turma, que pelo menos eles tenham algum contato com a obra do Todorov. Pode ser muito enriquecedora para a gente entender esse encontro de dois mundos tão diferentes, né, tão dramático, violento que foi esse encontro, mas que ao mesmo tempo foi um encontro que formou aqui a América que a gente vive, né? Não só a América espanhola, mas também a nossa América portuguesa, o Brasil, né? Nós somos filhos desse encontro, dessa conquista, desse encontro entre dois mundos tão diferentes, né? Podemos partir para as opções? Claro! Quando você olha com a opção A, implantar missões cristãs entre as comunidades submetidas. Olha, isso até foi feito, né? Mas isso ganhou um destaque um pouco mais tardio com os jesuítas. Nesse momento da conquista imediata, né? E o Todorov aqui, ele está falando da guerra, da conquista em si, Sim. Daquele processo inicial. Números da ali, né? Do número, de combate, da centenas. guerra, né? Ele não está falando aqui não necessariamente de um processo a longo prazo. Ele está falando ali da vitória naquele momento sobre os astecas, né? Não é isso, né? Não foi isso. Isso foi algo a longo prazo, aí tem todo o contexto da Contra-Reforma, etc. Mas isso é algo mais tardio. A B, utilizar a superioridade física dos mercenários africanos. Essa aí está completamente fora, né? Não tinha mercenário africano sendo usado pelos espanhóis na conquista do México. A C, explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. Opa, eu ouvi você falando algo parecido, né? Esse daí, né, foi o foco do que a gente estava discutindo aqui. Então a gente gostou da opção C. O que a gente vai fazer? Vamos guardar a opção C, marca ela ali, guarda, e vamos analisar a D e a E para ver se tem alguma outra interessante, né? A D, introduzir vetores para a disseminação de doenças epidêmicas. Ora, é verdade que a colonização europeia da América trouxe, né, para o continente americano doenças que não existiam aqui, para quais as populações indígenas não tinham defesas, e que isso levou à morte de milhões, provavelmente, de
populações indígenas da América. Mas isso não há, pelo menos, prova que isso tenha sido algo intencional. Os espanhóis não estavam ali fazendo uma guerra biológica e intencionalmente, né, introduziram essas bactérias ou doenças. Então, essa daí não pode ser. E comprar terras para o enfraquecimento das teocracias autóctones. Bom, comprar terra não foi exatamente o que os colonizadores fizeram, né? Foi uma conquista militar, uma conquista violenta, né? Ninguém estava comprando terra dos astecas, né? Então, a nossa opção aqui, sem medo de errar, é a opção C: explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. Em que momento a gente aprende sobre a chegada dos espanhóis na América? Olha, tradicionalmente no ensino fundamental esse conteúdo é explorado no 7º ano. E no ensino médio também ele costuma aparecer no 1º ano do ensino médio, mais aprofundado, né? O que estava acontecendo de importante aqui no nosso Brasil no século XVII? Aqui a gente tem que focar no Nordeste do Brasil, que era, no século XVII, a única grande região produtora de cana-de-açúcar, que era um produto extremamente valorizado na Europa, né? A cana-de-açúcar era produzida no Brasil, transformada em açúcar nos engenhos, transportada para a Europa, lá refinada e revendida no mercado europeu. Era uma grande fonte de riqueza para o Império Português. Só que a gente tem que lembrar que no finalzinho do século XVI aconteceu a chamada União Ibérica. Portugal e Espanha se uniram. O rei da Espanha se tornou rei de Portugal, né? O rei Filipe II da Espanha herdou o trono português e se tornou rei de Portugal. Isso foi um problema. Por quê? Porque a Espanha era inimiga da Holanda. E a Holanda era uma das principais compradoras do açúcar brasileiro. No momento em que o Nordeste do Brasil, que o Império Português, caiu sob domínio da monarquia espanhola, os holandeses perderam o acesso ao açúcar produzido no Brasil. Por quê? Porque os espanhóis e holandeses estavam em guerra e os espanhóis, então, não vendiam açúcar para os holandeses, né? A Holanda, então, no início do século XVII, vai criar duas grandes companhias de comércio. A Companhia das Índias Orientais, que vai combater o domínio português e espanhol na Ásia, e, em 1621, eles criam a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa que hoje a gente chamaria de uma empresa multinacional, mas com maioria do capital de origem holandesa, né? E essa empresa, a Companhia das Índias Ocidentais, vai fazer duas tentativas de invadir o Nordeste do Brasil. A primeira vai ser em 1624 e 1625, quando a companhia vai tomar a cidade de Salvador, mas eles vão ser expulsos depois de cerca de 1 ano de ocupação de Salvador. E um segundo ataque contra o Nordeste do Brasil vai ser feito em 1630, quando a Companhia das Índias Ocidentais captura Olinda e Recife, em Pernambuco, e inicia uma dominação do Nordeste do Brasil que vai durar até 1654 e vai chegar a se estender até São Luís do Maranhão. Ou seja, se eu não posso comprar, eu vou lá e tomar. Exatamente, a ideia dos holandeses era essa: vamos dominar o território, vamos controlar a produção da cana-de-açúcar, a transformação no açúcar ainda rústico, o transporte do açúcar para a Europa e aí a revenda desse açúcar no mercado europeu. Eles queriam controlar toda a cadeia de produção de açúcar no mundo, porque o Brasil era a única grande região produtora de açúcar no mundo. Com tudo isso em mente, bora ver a questão? Vamos lá! Questão 59 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Olha aí. A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com esta proclamação heróica. O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa seiscentista, ou seja, do século XVII, foi resultado da... E aí a gente tem que entender um pouquinho como ocorreu essa rebelião contra os holandeses, né? E entender como, em boa parte, essa rebelião contra os holandeses não foi necessariamente o resultado de uma influência da política externa portuguesa, mas sim de problemas e questões das próprias elites nordestinas que estavam descontentes naquele momento com o domínio holandês. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: em 1640, a União Ibérica acabou.
Portugal recuperou a sua independência. Ora, quando Portugal recupera a sua independência, inicialmente o governo português faz o quê? Procura uma paz com a Holanda. Sim. Afinal de contas, ele só era inimigo da Holanda por causa da Espanha. Independente da Espanha, Portugal podia voltar a fazer negócios normalmente com a Holanda, né? É claro que isso não era tão simples, os holandeses tinham gasto muito dinheiro e já estavam dominando o território, eles não iam simplesmente devolver tudo para Portugal. Foi assinada uma trégua em 1641 entre portugueses e holandeses. Essa trégua deveria durar 10 anos, né? E nessa trégua foi estabelecido que os holandeses não precisariam devolver nenhum território para Portugal. Fazia-se uma trégua, mas cada um ficava com o que dominava, do jeito que estava. Pouco antes de assinar a trégua, o que os holandeses fizeram? Tomaram São Luís do Maranhão, tomaram territórios em Angola, tomaram São Tomé e Príncipe no litoral da África. Qual foi a ideia dos holandeses? Inclusive do Maurício de Nassau, que governava o Brasil holandês. Bom, antes da gente assinar a trégua, a gente toma o máximo que puder, porque aí quando a gente assinar a trégua, a gente não vai precisar devolver. Tá tudo com a gente. Dominar, por exemplo, territórios portugueses na África era importante. Por quê? Porque era mão de obra. Eles agora controlavam as regiões onde eles podiam trazer escravos africanos para os seus territórios na América. Então os holandeses ganhavam mais uma fonte de renda, tráfico de escravos da África para os territórios do Nordeste do Brasil, né? Então, teoricamente, a partir de 1641 você tem uma trégua sendo assinada. O problema é que, a partir de 1644, o descontentamento dos senhores de engenho, das elites do Brasil, do Nordeste do Brasil, com os holandeses está crescendo muito. Por quê? Porque os holandeses começam a cobrar dívidas, eles começam a exigir o pagamento de empréstimos que tinham sido feitos, né? A administração holandesa começa a literalmente apertar o cinto. Isso gera um descontentamento entre as elites locais, que então irrompem numa rebelião contra a dominação holandesa. É interessante porque é uma rebelião que tem origens muito mais em descontentamentos locais do que descontentamentos da metrópole, né? Sabendo disso, a gente vai para a questão. Vamos olhar então as opções. Fraqueza bélica dos protestantes batavos, né? Batavos é uma expressão para holandeses. Os holandeses não estavam fracos no Nordeste do Brasil, não, né? Pelo contrário, eles tinham esquadras, tropas. O Nordeste do Brasil era bem defendido pelos holandeses. Eles davam muito trabalho aos portugueses que tinham tentado combatê-los antes de 1640. Então, falando uma fraqueza bélica dos protestantes batavos aqui, em 44 e 45, não está correto. Eles estavam fortes nessa época, né? Comércio transatlântico da África Ocidental? Olha, eles faziam comércio transatlântico com a África Ocidental, mas dizer que isso tem a ver com a eclosão da rebelião não tem sentido, não está relacionado. Auxílio financeiro dos negociantes flamengos, né? Isso eram negociantes, né? A região dos Flamengos é onde hoje é parte da Bélgica, próxima à Holanda. Não teve nada de auxílio financeiro desses caras para fazer uma rebelião no Brasil contra os holandeses. Essa opção não aparece. Diplomacia internacional dos Estados Ibéricos. Essa opção é curiosa. Por quê? Se a diplomacia internacional portuguesa fosse o fator predominante, não teria tido rebelião, porque Portugal e Holanda estavam com uma trégua assinada. Ou seja, não pode ser a D, porque se fosse a D não tinha rebelião. Então vai ter que ser a E. Interesse econômico dos senhores de engenho, que estavam cada vez mais descontentes com as políticas adotadas pelos administradores coloniais holandeses no Nordeste do Brasil. Então aqui tem que ser a E. Opção E. Interesse econômico dos senhores de engenho. Professor, a TV Escola fez um documentário sobre a Revolução Pernambucana de 1817. Esses dois eventos têm a ver? Tem uma relação? A Revolução Pernambucana de 17 e outras rebeliões que aconteceram no Nordeste, em Pernambuco, como, por exemplo, a Confederação do Equador em 1824, numa longa duração, também dá para a gente entender nesse contexto, né? Tratam-se de elites econômicas do Nordeste do Brasil. Claro que em alguns desses episódios nós temos participação popular, não vamos esquecer isso, né? Mas tem sempre esse ingrediente de elites que estão descontentes com o seu declínio e veem que o governo
de Dom João, por exemplo, em 1817, sediado no Rio de Janeiro, ele não é visto como um governo que defende os interesses dessas elites. Ele é visto como um governo que está preocupado com as elites do Sudeste, que formavam a base de apoio político da monarquia portuguesa no Brasil. Isso está muito ligado à rebelião de 17, né, onde, influenciados inclusive pelas ideias iluministas, né, os pernambucanos estão reclamando também, estão reivindicando maior atenção, estão dizendo que não querem pagar impostos para sustentar o funcionalismo público do Rio de Janeiro, os privilégios da corte no Rio de Janeiro, e aí fazem uma rebelião contra a autoridade da monarquia portuguesa, então sediada no Rio de Janeiro. E na Janela do Enem de hoje, a minha convidada vem lá de Recife, é a Victória. Tudo bem? Bem-vinda, Victória! Obrigada. Me conta um pouquinho, você acabou de passar para línguas estrangeiras, né? Você vai fazer espanhol. Me fala um pouquinho como que foi esse processo esse último ano. Eu acredito que com a ajuda dos professores que estiveram muito empenhados para ajudar a gente, foi possível ter um bom resultado, assim como eu tive, assim como vários outros alunos tiveram. Então, acho que por mais que tenha sido um ano de pandemia em que a gente teve que ficar mais em casa e não teve aquela estrutura toda da escola, a gente, mesmo assim, acabou se adaptando e conseguindo ter um bom resultado, o resultado que a gente esperava no Enem. Com certeza. Eu queria algumas dicas suas para ir bem nessa parte de línguas estrangeiras no Enem. Ou na parte do inglês ou na parte espanhola. Acho que coisas que sempre me ajudaram foi exatamente você ter esse contato com a língua estrangeira que você quer cursar. Seja ela inglês, espanhol, o que for. Então, acho que quanto mais contato você tem, tanto através de filmes, séries, que você pode estar no seu lazer e ao mesmo tempo estudando, também através de música, e você manter essa coisa da fala mesmo, né? Na hora do estudo, você ter essa conversação na própria língua. Então, foram coisas que me ajudaram muito e que ao longo dos anos eu vinha treinando dessa maneira e que foi de maneira eficaz para mim. E eu consegui me adaptar bem desse jeito. Com certeza. Agora, para finalizar, queria uma mensagem para quem está assistindo. E quando você tem empenho, quando você tem força de vontade, tudo, você consegue chegar onde você quer. Então, foi isso que eu coloquei na minha cabeça, né? Era uma prova que eu estava com medo, sim, porque é complicada. Porém, acho que com o nosso empenho e buscar aquilo que a gente quer de verdade e fazer com o estudo, né, de uma maneira que te agrade e que seja mais fácil para você, tudo vai chegar no melhor caminho que você queira. Então, acho que é isso. Com certeza. Victória, desejo muito sucesso nessa nova etapa da sua vida. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Gente, essa é a Victória, direto do Sergipe, participando aqui da Hora do Enem. Notícias do Enem. Hoje vamos falar sobre a montagem da prova 2021 e meio à etapa de inscrição. Será preciso ainda montar a prova do Enem, escolhendo as questões que irão compor o exame. Isso é feito presencialmente por professores cadastrados do INEP, dentro de uma sala segura em Brasília, onde ficam computadores sem acesso à internet, ligados a um banco de dados com as perguntas inéditas. Depois, essas questões são enviadas à gráfica. Segundo a assessoria do INEP, até o início de maio, a prova ainda não estava montada, pois havia indefinição sobre o deslocamento desses profissionais devido à pandemia. E chegamos ao final do nosso programa, unindo um mix de dicas gerais de português, aulas de história e um bate-papo especial no quadro Janela do Enem. Lembrando que você também pode estar participando aqui conosco. Basta entrar em contato com o nosso WhatsApp, que você está vendo aqui na telinha, e contar a sua história, dar sugestões, dicas e até tirar algumas dúvidas. E se você perdeu algum programa durante a semana, não fique preocupado. Temos a Maratona Hora do Enem, aos sábados às 13 horas e domingo às 6 horas da manhã, com tudo que rolou durante a semana. Nosso canal do YouTube também está ativo. Queremos ver você estudando e se preparando aqui pela TV Escola. Tire uma foto, marque a gente nas redes sociais com a hashtag Hora do Enem ou no @TV Escola ou no meu próprio, @Tatiana D'Angelo. Queremos conhecer os rostos por trás dessa telinha e ter mais interação com você, porque aqui estamos cada vez mais conectados.
E para maiores informações sobre o curso intensivo multiplataforma, acesse nosso site e siga em frente, porque é preciso recuperar o tempo perdido, é hora de ter confiança, é hora de estudar. Confie e tenha muita fé, pois essa é a sua hora, a hora do Enem. E como dizem aquela gíria, carioca, tamo junto, bom final de semana, vamos com tudo, bons estudos!